volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre inimigos. Nesse terceiro bloco vai ser interessante, nós vamos falar um pouco sobre como deve ser o nosso sentimento ao ver uma pessoa que nós não gostamos, um inimigo nosso se dando mal. Provérbios 24, 17 e 18 fala o seguinte: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Aqui que está falando o seguinte: cai o teu inimigo, tu está feliz porque ele se deu mal, porque ele quebrou a cara, e você festeja, Deus vai desviar a ira dele contra o teu inimigo e vai se voltar contra você, queridão. Agora, é duro isso aqui também, são coisas, ama o teu inimigo, agora se deu mal, fico alegre, fico feliz, fico triste. Isso aqui é algo interessante, porque, vamos lá, eu vou trazer para os dias de hoje, às vezes a gente mistura isso com algum tipo de doutrina ou pensamentos aí, tem muito crente, não só se alegrando quando alguém se dá mal, mas orando para que isso aconteça. É oração de macumbeiro, né? Vamos falar assim, a verdade. A gente ora não para Deus prosperar a gente, mas a gente ora para quebrar aquele outro. Deus, não sei o que, quebra aquela pessoa, acaba, em vez de você orar para Deus te levantar. Mas, enfim, é um negócio que hoje bomba. A culpa, igreja, pastor, então? A culpa, eu vejo hoje, não generalizando, mas tem se ensinado em determinadas denominações um evangelho de revanchismo. Opa. O revanchismo. Músicas são feitas com letras de revanchismo. Isso. Quem te viu caído vai te ver de pé. Então, algumas pessoas já vão criando na sua mentalidade o sentimento de ver o inimigo dela caído para ela poder sorrir em cima da queda dele. Humilhar ele, é. Ela pensa nisso, eu quero ver ele por baixo mesmo. Porque ele quis me ver por baixo, eu também quero ver ele por baixo. Aí usa até o exemplo de Ana, não porque Ana chorou, mas depois Penina teve que ver Ana, né, com Samuel no colo e tudo mais. É essa questão da falta de maturidade. Também lembrando que somos seres humanos. Perfeito. Então, não podemos exigir que nenhum crente ou nenhum cristão seja super-homem a ponto de não se alegrar quando vê um inimigo cair. Mas é errado. É errado porque quem está caindo diante dele é um irmão dele, é um próximo dele. Então, se Deus está fazendo justiça, é o momento de eu me calar e deixar Deus fazer justiça, porque aquele que muito fala, segundo a Bíblia, nesse ponto é tolo, né? Mas a Bíblia também diz que a mesma medida que você está medindo o teu inimigo, você vai ser medido. As pessoas esquecem disso. Verdade. É porque parece que o jogo de palavra ali é na hora, não é, rapaz? Aí a gente está vendo o ministério lá crescer, o irmão é um pregador, um cantor, e a gente, por ser também, aí fica fazendo aquela, né? Para não dar certo, para que o ministério dele não vai à frente. E depois a gente esquece que isso pode vir sobre nós, vai ter um momento. Reino de Deus, mas não é reino de Deus? Isso. Um exemplo, o nosso pastor Sérgio pastoreia em Santa Cruz. Nosso pastor Palmares. Justino é de Palmares. O senhor, Paz Perfeita, não é tudo reino de Deus? Isso. Por que esse sentimento vai brotar em nosso coração, de, só um exemplo, claro, de o pastor Sérgio querer ver o Paz Perfeita falir ou fechar e o dele fazer sucesso? Isso é tudo reino. Não é para o nome do Senhor ser glorificado? Parabéns, isso aí é oração de feiticeiro. Vamos falar a verdade. Porque enquanto tem pastores orando, jejuando, entendeu? Para a pessoa ser abençoada, tem uns que está com inveja. Pastores orando até para um outro ministério que está pequeno. Senhor, abençoa minha igreja, mas eu estou sentindo que a igreja do pastor fulano de tal está passando uma ventania. Então, Senhor, ajuda o teu servo também, porque lá em cima não vai ter denominação. Do lado de fora da igreja, na parede do lado de fora, você pode botar o nome que você quiser, sem problema algum, porque dentro de toda a igreja só tem um nome, diz Deus, o meu nome está dentro da minha igreja, é o que diz a palavra. Quanto ao assunto que o André puxou, sobre não se alegrar com os nossos inimigos, nós temos aqui uma situação muito difícil. Aquela que o Nabal, o Davi sempre ajudando os pastores de Nabal, né? E chega na hora que Davi perde tudo, né? E aí vai pedir uma ajuda a Nabal. Aí o Nabal fala, quem é Davi? Ele já perdeu tudo para mim poder ajudar ele. E ele ajudava pessoas por interesse. Fez um banquete na casa dele, aquele negócio todo, e o Davi ficou muito triste com aquilo. Abigail foi lá, levou comida para ele, falou assim, nós não somos igual o meu marido. A gente sabe que os servos foi alimentado por você durante muito tempo. Sabe o que aconteceu? O Davi falou assim, tá bom, pegou aquela benção e foi embora. E tá lá o Nabal com os ricos na mesa, de repente ele se esqueceu de uma coisa.
Desceu o anjo do Senhor, meteu a espada nele, matou ele, ele caiu com a cabeça no prato. Aí, foram avisar Davi. Foram avisar Davi, ó Davi, Deus vingou você do seu inimigo. Ele não se alegrou, mas ele disse assim, muito obrigado, Senhor, por o Senhor não deixar eu sujar minhas mãos, matando o meu inimigo. Queria matar todo mundo, entendeu? Então nós, pastores, temos que seguir, irmãos da igreja, todos temos que seguir o que está escrito na Bíblia. Orai pelos vossos inimigos. Orai, mas não é orar aquela oração de maldição. Senhor, ele fez isso comigo, agora eu quero ver a queda dele. Ele me viu por baixo agora, ele vai me ver por cima. E quando eu estiver por cima, eu quero fazer a cabeça dele de escada para subir mais alto e mais rápido. Não! Isso é oração de macumbeiro, gente. Tem que querer que a pessoa também seja abençoada na terra, igual a você. Nós somos irmãos, vamos herdar o mesmo reino do céu. Verdade. Então, no contexto... na verdade, para você... que o homem, ele tem uma tendência a querer vingar, né? Isso aí é da gente, não adianta. É natureza. É verdade, eu falar assim, ô pastor Sérgio, o senhor fez isso comigo e agora eu estou perdoando o senhor. Depende da gravidade, né? Vamos supor que um estrupador entra dentro da tua casa, arrebenta com a tua esposa, com os teus filhos, e tu vê ele, ele mora na outra rua ali, é conhecido da família. Será que você vai ter suporte para suportar tudo isso e perdoar o cara e não querer o mal dele? É complicado, né? Então, só como por isso Jesus falou, quando ele estava reunindo os discípulos, ele chamou eles para o monte da bem-aventurança, que surgiu tudo aí, essa conversa surgiu no monte da bem-aventurança, e a Bíblia diz que tinha multidões e multidões acompanhando ele, por causa do pão, por causa do milagre. Aí ele vem instruindo o povo, o negócio é o seguinte, qual é o maior inimigo de vocês hoje? Era qual? Os romanos. Amar os romanos matando nossos filhos, amar os romanos cobrando tributo, é difícil, é difícil. A Jesus veio explicando, tem que ter o Espírito de Deus, tem que ser perfeito. Isso aí, nós só vamos conseguir se a gente buscar muito em oração, porque não é fácil, não é fácil. O homem natural não vai entender isso, só se tiver com o Espírito de Deus. Também tem um problema de traição, mulheres, homens sendo traídos, né? É complicado. E fica aquela situação... Chega na minha igreja, aí pergunta, pastor, eu já perdoei o meu marido, mas eu não consigo mais viver com ele porque eu perdi a confiança. Com certeza. Tem gente que não pode viver junto com o outro, André, porque perdeu a confiança no ministério, no trabalho, na família, entendeu? Você perdoou ele. Perdoou. Mas não quer convivência. Perdeu a confiança, não tem mais gente. gente. Quantas vezes você perdoou? 70 vezes 7? Eu perdoei, mas tu perdoou hoje, ele me arruma um amante amanhã e vai embora morar com a pessoa e você tem que ficar ali. Não, você perdoou. Mas não consegue conviver mais com aquela pessoa. Quer ver também um assunto muito sensível sobre a questão de perdão e de inimizade, mas eu acho que aí transcende apenas o relacionamento pessoal e é uma coisa até enraizada desde os primórdios, que é uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava estudando sobre isso, vendo algumas perguntas e pesquisando sobre o tema. Por exemplo, está tendo um conflito muito grande agora entre Israel e a Palestina. E eu parando para pensar, estava vendo alguns vídeos na internet. Tem um vídeo que bombou no Facebook de uma menininha, uma mocinha que acho que era palestina, chegou diante de um soldado de Israel e começou a gritar e bater nele. Ele, claro, não fazia nenhuma ação, mas a menina pequenininha. De como... o histórico de inimizade, quando é passado de geração em geração, como se fosse uma maldição, de fato, se torna algo onde, por exemplo, hoje, se você vê um menino que nasceu na Palestina, um de Israel, eles nunca se viram, não se conheceram, mas tu fala assim, olha, de Israel e os palestinos já se odeiam. O simples fato de nascer geograficamente em um local diferente já traz inimizade. A gente brinca um pouco no Brasil e a gente sabe lidar muito bem com isso, sobre essa questão de diferença de futebol. Brasil e Argentina, eu quero que a Argentina perca, mas a gente sabe muito bem que isso não é uma inimizade, isso é uma brincadeira de uma história de futebol, enfim, de dois grandes times. Mas eu me preocupo hoje, e aí... Eu vou sair um pouco disso, eu vou trazer um pouco para o Brasil, quando a gente começa a ver algumas situações dessas dentro das nossas igrejas. Antes acontecia muito isso, eu não chamava irmã, era prima, porque era outra denominação. Quebramos isso. Mas eu acho que a gente está começando a criar uma certa inimizade. Isso me deixa muito triste, e a gente tem que saber lidar com isso, porque a gente vê, por exemplo, debates acalorados entre líderes evangélicos ou líderes conservadores, eu não vou falar nem de religião, de conservadores, contra, por exemplo, essa questão de homossexualismo. E eu já vi de boca de amigo meu crente, não, eu sou homofóbico mesmo, eu tenho raiva mesmo, tem que explodir. A gente começa a criar inimizade por razões
Por exemplo, por que um garoto da Palestina tem raiva de alguém de Israel? Por quê? Porque o pai dele tem? Porque tem guerra? Mas por quê? Porque os governos são contra? Eu começo a me preocupar quando essa cultura, essa cabeça de inimizade é colocado por situações de... Porque enfim, não é que eu esteja protegendo, gente, mas se a opção sexual do cara é aquela, por que eu vou odiar ele? E se Jesus estivesse Se aqui? ele tá errado, beleza, mas tem gente também, a opção é que nem a minha, mas ele faz outras coisas erradas, eu odeio ele também. Então eu acho que a gente tem que começar a orar. Isso. Orar. Para as pessoas Isso é o fato, isso é o fato. Ore por eles. Orar pela paz. O pessoal fala, vamos orar pela paz de Israel. Amém. A Bíblia também fala. Mas ore pela Palestina também. Verdade. Eu estava um dia dando muita conta, vendo todo mundo, Israel. Claro que eles estão errados em começar e jogar bomba, mas enquanto eles jogam uma, Israel joga 300. Então assim, vamos orar, mas não só pela paz por causa de uma guerra, mas acho que Deus tem que curar a cultura, a raiz desse povo. Verdade. Ô, André, escuta só, como você pode ganhar um homossexual ou um macumbeiro sem você fazer amizade com ele? Entendeu? Isso não existe, gente. Se Jesus estivesse aqui, como ele iria tratar um homossexual? Ele ia tratar com carinho, ia tratar com amor. Tá entendendo? Naturalmente, o poder de Deus, que quem convence o homem não é o ser humano, é o Espírito Santo. Ia tocar no coração daquela pessoa para saber as verdades de Deus. Aí sim, com amor. Mas, pastor, Mas o senhor tocou na palavra certa. Mas eu vi até antes disso. O que o homossexual fez para você ser amigo dele? Nada. Eu sou Pela opção dele? A opção dele é errada, é contra o que eu acho. Agora, eu vou odiar ele por causa disso? Não. Eu vou odiar um monte de gente que faz opção diferente. Mas o da minha em pastor- várias Mas é verdade, outras você coisas. falou antes. A gente tem que vir antes. Por que eu não estou falando de pregar, eu falo assim, por que eu tenho raiva? Na Não, verdade, mas o o pastor André- tocou numa palavra-chave, o amor. Tem que ter amor. Mateus capítulo 24, versículo 2, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu posso reprovar o ato, Isso. mas eu não posso deixar de amar o indivíduo. Mas Eu não concordo com o que ele faz, mas eu amo a alma e E a quem tem pessoa. inteligente reprova sem criar inimizade. Eu vou além ainda, eu não preciso... tu vai pro inferno? Que isso? Mas, Você pode reprovar o ato de tentar mudar ele sem criar inimizade. Como eu falo, Claro. pastor, criar inimizade, querido. Se Como é você que faz? chegar mas aí falando imagina, mal, O versículo bíblico que o pastor fica usou é mais difícil. fácil conquistar... Uma cidade forte do que um coração de um homem ofendido. Mas muitas das Ofendeu. vezes. Mas muitas vezes a culpa está na liderança. Na liderança, Não que passa não tem maturidade igreja, para já- ensinar. né? Tem igrejas que não estão preparadas para receber homossexuais. É isso aí. Vamos para o rápido Tô break? preparado. Daqui a É pouco a isso gente aí. volta. Eu toquei no último bloco até sobre a questão que... Enfim, a gente falou um pouco sobre se alegrar com a derrota do seu inimigo e tudo mais, mas eu toquei em outro assunto também de pessoas que às vezes oram. Tem a lista negra lá, né? Deus mata esse, Deus pesa a mão contra aquele, Deus faz justiça. A gente quer mandar Deus fazer a nossa justiça. Pastor, que você... Deus ouve esse tipo de oração, porque a gente ora mesmo. Deus, por que tu não pesa a mão? Deus, por que não sei o quê? Vamos para rápido break. Depois a gente fala sobre essa oração para matar. Existe esse troço? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.